Bom, para iniciarmos esta questão e esse tema, eu quero iniciar perguntando, afinal de contas, Pastor César, a volta de Jesus ocorrerá em quantas etapas ou em quantas fases, como o irmão achar melhor definir? Ao julgar pela fala de Jesus Cristo, antes de analisar as epístolas e tudo mais, Jesus Cristo falou muitas vezes sobre a sua volta. E todas as vezes que Jesus Cristo fala da sua volta, em qualquer texto bíblico, de Mateus a João, nos 4 evangelhos, essa volta é percebida por todas as pessoas, é pública. Essa volta, ela contempla salvos e perdidos, com trabalhos obviamente diferentes para os salvos e expectativas diferentes para os dois lados, e de modo que essa ideia de uma vinda de Jesus secreta e depois outra pública, ela é historicamente recente na história da igreja, tem menos de 200 anos essa crença. Então eu prefiro continuar com a forma que o Senhor Jesus apresenta a sua volta, uma volta pública e com trabalhos distintos para salvos e perdidos em todos os textos que ele apresenta nos 4 evangelhos. Mas em quantas etapas? Uma única. Uma única etapa. Pastor Jamierson, você acabou de ouvir aí as palavras do pastor César Cavalcante, advogando que a volta de Jesus é em apenas uma etapa. Na sua visão, em quantas etapas Jesus voltará? Como que será essa volta de Jesus? Muito bem, pastor Elias, esse tema polêmico e tem trazido bastante discussão sobre o assunto. A minha defesa poderia se dar de duas maneiras, né? Afirmando a vinda de Jesus como sendo em 2 etapas, ou como eu tenho me posicionado mais recentemente, como a vinda de Jesus propriamente dita, parousia, em uma só etapa. O que ocorre? O dispensacionalismo clássico, de modo geral, apresenta a vinda de Jesus em 2 fases. Mas há uma evolução desse pensamento, hoje chamado de dispensacionalismo revisado, que prefere, embora não discorde, e eu acho que a abordagem da vinda de Jesus como um evento complexo, dividido em 2 fases, dá para fazer essa defesa de maneira fácil, né, pelos argumentos que eu vou apresentar, mas o dispensacionalismo, o pré-tribulacionismo tem evoluído para tratar parousia, propriamente dita, como vinda de Jesus, e arrebatamento como um evento distinto, ou seja, não concomitantes, tá? Então, a minha posição hoje é que a vinda de Jesus, se referindo à parousia, é em uma única fase, é um único evento. E o que o senhor define como parousia, então? Parousia é a chegada. A chegada de Cristo, propriamente dito, nessa situação. Que ocorrerá quando? Já acompanhado da igreja ao final da grande tribulação. Então existe uma primeira fase, que é o arrebatamento. Que no dispensacionalismo clássico é chamado de primeira fase. No dispensacionalismo revisado, tem sido abandonada essa nomenclatura de 2 fases. Tem sido tratado arrebatamento como um evento e vinda de Jesus como um outro evento. Não, mas são eventos distintos ou ocorrem no mesmo dia? Não, são distintos e não concomitantes. Há um intervalo, então, entre um evento eles. E outro. Correto. Pastor César, como é que você ouviu atentamente aí o posicionamento do pastor? Parece que até o pastor Elias se surpreendeu com a sua apresentação, não é, Elias? Mas é isso aí, é legal. Vamos lá. A família do Jamierson ele tem famílias lá em Campo Grande, salvo engano, lá no Mato Grosso do Sul. Então, vamos dizer que ele está lá passando férias com seus avós. E eu vou lá em Campo Grande hoje, pego o vou lá em Campo Grande, desço lá. Só que o Jamierson nesse dia estava na feira, ele estava passeando, estava fazendo alguma coisa. E eu não vejo ele. Então eu chego lá e ele não me vê. Mas eu pego o filho dele e trago para São Paulo, que era o pedido dele, por exemplo. Então eu vou lá e busco o Arthur e ele vem comigo para São Paulo. Ok. 7 anos depois, eu volto lá e aí vejo o Jamierson. É uma vinda? Ou 2?
Missionário Jamierson com a palavra. Eu sou apenas o intermediário. Eu fui lá uma vez só? Ou fui duas? Eu acabei de dizer. São dois eventos distintos e não concomitantes. Arrebatamento da igreja é um evento pré-tribulacional e parousia, que é a vinda de Cristo, é pós-grande tribulação com a igreja. Isso não significa que sejam duas vindas. Não significa que sejam duas vindas. São eventos distintos, mas não concomitantes, separados. E nas duas ele vem aqui. Nos dois eventos ele vem aqui. Aí agora eu tenho que fazer uma exposição do que é cada um desses eventos. Então vamos. Então, por exemplo, diante de um conjunto de passagens bíblicas, isso aí tem sido reconhecido até por pós-tribulacionistas honestos, né, e estudiosos do assunto da escatologia, que há dois conjuntos de passagens bíblicas discrepantes. Eu trago aqui, por exemplo, e isso é muito fácil de você encontrar em qualquer livro pré-tribulacionista, página 148, dessa obra, que é uma obra de referência lançada pela Chamada da Meia-Noite. Então ela traz aqui, de maneira bastante simples, aqui está um conjunto de passagens bíblicas sobre o arrebatamento, por alguns pré-tribulacionistas chamado de primeira fase, e um conjunto de passagens que se refere especificamente à segunda vinda propriamente dita, à chegada, à manifestação, julgamento do anticristo, visível tal. E esses dois conjuntos de passagens, eles são hermenêutica e exegeticamente irreconciliáveis. São distintos, estão aqui, você em casa pode, inclusive... Eu quero que você que está me ouvindo tenha o trabalho de fazer isso, porque a gente fala muito de escatologia e pouca gente estuda de fato, lê textos bíblicos. E o contraste entre esses dois eventos, que pode ser chamado também de duas fases da vinda, não estou aqui contra esse posicionamento, mas eu prefiro tratar como eventos distintos e não concomitantes, também traz aqui nessa obra, página 148, e você pode depois me solicitar nas redes sociais, um conjunto de diferenças entre elas. Por exemplo, isso que eu gostaria que o missionário destacasse, só para ficar bem claro, para que o pastor César, logo depois, ele possa trabalhar. Por exemplo, o contraste entre esses dois grupos de textos bíblicos. As referências sobre o arrebatamento propriamente dita, Cristo vem para os seus. Na segunda vinda, que é a parousia, eu vou chamar a segunda vinda de parousia para ficar bem específico. Cristo volta com os seus. No arrebatamento, Jesus vem nos ares. Segunda vinda, ele vem sobre o Monte das Oliveiras. No arrebatamento, ele toma para si a sua noiva. Na segunda vinda, ele vem com a noiva. Nas passagens sobre o arrebatamento, não há nenhum sinal, nenhuma passagem específica dirigida à igreja sobre arrebatamento fala sobre esperar sinais, indica alguma evidência de que esse evento está para ocorrer, quanto que para a segunda vinda é dito repetidamente, inclusive especificamente para Israel, para olhar para a figueira, para olhar para o céu, sinais, a manifestação do anticristo. Bem, eu quero que você depois consulte essa tabela, ou seja... Agora, esse é um argumento... Um ponto importante. Esse arrebatamento, ele será pré ou pós-tribulacional? Ele é pré. Isso seria bom pontuar, porque então o arrebatamento, a grande diferença é que ele acontece antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação. Certo. E a parousia depois da tribulação. Que é a vinda de Cristo, propriamente dita, chegada, visível, manifestada, com a igreja, conforme Apocalipse 19, que é a evidência fortíssima, né? A igreja está no céu, está preparada, está coroada, antes mesmo do cavaleiro, né, num cavalo branco, do capítulo 19, verso 11, quando ele se manifesta, ele vem então acompanhado da igreja. Então, esse é um argumento que os pré-tribulacionistas têm utilizado, esse conjunto de passagens bíblicas discrepantes, irreconciliáveis, tratando de eventos separados. Depois de uma análise mais detida, quando teólogos tiveram mais tempo de estudar escatologia, porque escatologia nunca foi uma matéria estudada, senão mais recentemente. É por isso que a escatologia veio se desenvolver mais recentemente. Certo. Nós precisamos enfrentar essas passagens com a seriedade que elas exigem. Pastor César, o senhor ouviu atentamente
as passagens, as diferenças entre... Se eu marcasse o tempo entre nós. Tudo bem. Okay. Os dois eventos. Ok, entendi. E a diferença marcante é que o arrebatamento será pré-tribulacional e a parousia depois da grande tribulação. O senhor disse antes do Cavaleiro Branco, eu não entendi. Do capítulo 6? Não, no capítulo 19 de Apocalipse, a igreja está pronta, preparada, e ela aparece até antes, já no céu, coroada, antes da manifestação de Muito Jesus, bem. que é no versículo 11 do capítulo 19. Como é que o senhor vê toda essa exposição feita pelo missionário? Eu aprecio o pessoal que gosta de ler os livros aí da Chamada da Meia-Noite e tal, mas vamos para o que a Bíblia diz. É o seguinte, existem 3 palavras no grego, Shammai, que falam sobre a volta de Cristo. Essas 3 palavras são parousia, que vocês costumam falar parousia, apocalipsis e a palavra epifaneia. Todas as 3 palavras, elas têm a ver com uma manifestação pública e visível. Todas as 3. A parousia significa a chegada de um rei no povoado. Correto. Então todo mundo recebe o rei. Ok? Acho que vocês mesmos falaram isso agora e é isso mesmo. A palavra apocalipsis significa tirar o véu para que todos vejam. Revelação. E a palavra epifaneia significa o surgimento, a manifestação, a chegada. Então, de qualquer uma dessas 3 palavras, eu não me recordo de outra palavra no grego que fale a respeito da chegada do Cristo. Todas as 3, ao contrário do que você está falando, não tem uma vinda secreta no bojo da própria palavra. Agora, eu apreciei aí a ideia da tabelinha do pessoal da Chamada da Meia-Noite, tudo bem, mas o que Jesus Cristo disse? Vamos lá. Na parábola do joio e do trigo, existe a possibilidade de tirar o trigo primeiro. Vamos lá, o texto é Mateus 13, todo mundo conhece, versículo de 24 a 30, o agricultor deixou crescer o joio. Não sei se precisa ler o texto, acho que todo mundo conhece esse texto. Deixou, ele dormiu, ele plantou o trigo, quando ele dormiu veio o inimigo, semeou o joio e tal, o agricultor, no outro dia, quando os funcionários perguntaram se era para cortar tudo, ele falou não, espera crescer o joio junto com o trigo até o dia da ceifa. No versículo 30, está escrito assim: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Pela ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai os molhos para queimar, e juntem o trigo no celeiro. Acontece que no versículo 36, e Jesus faz isso em poucas vezes, ele explica a parábola. Então não tem como ter uma teologia diferente disso. No versículo 36, o pessoal fala assim para Jesus: explica-nos a parábola do trigo e do joio. Aí no 37, Jesus fala assim, o semeador é o filho do homem. Então não tem como interpretar de outro jeito. O campo é o mundo. Não tem como interpretar de outro jeito, é Jesus interpretando. No 38, ele também diz, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. E ainda, agora no 39, ele fala que o inimigo é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. Jesus Cristo disse que a ceifa é o fim do mundo e que os ceifeiros eram os anjos. E aí ele diz assim, assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Tá lá os filhos do reino e o joio juntos na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que cometem escândalos, que praticam iniquidade, não sei o que lá, e lançarão na fornalha acesa. Ali haverá pranto e ranger de dente. E então os justos resplandecerão como o sol no seu reino, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Igualmente esse argumento, todos os outros textos onde Jesus Cristo mesmo fala da sua volta, diferente daquilo que você está dizendo, são textos irreconciliáveis, apresenta um e a gente vê se é irreconciliável ou não. Porque no texto das 10 virgens, a mesma coisa. Quando Jesus Cristo volta, quando o noivo aparece, fecha-se a porta. Então... Eu tenho uma questão aqui para apresentar no que ele acabou de dizer. Ele disse que, o pastor César disse o seguinte, que quando Jesus voltar, então ele vai separar o joio do trigo, e logo em seguida ele diz que será o fim do mundo e os ímpios serão lançados no lago de fogo. O que o senhor acha disso? Os ímpios realmente serão lançados no lago de fogo por ocasião da volta de Jesus? O fim do mundo também será por ocasião da volta de Jesus? Ou ainda temos algo a se desenvolver para chegar o fim do mundo e esse lago de fogo? Eu acho que nem o pastor César acredita nisso que você está falando. É o que ele disse. Porque aí, na verdade, Jesus está falando o fim do mundo, mas Jesus não está se referindo ao juízo do trono branco. O César deve acreditar igualmente. Ele não está falando já do juízo final. Eu estou lendo o texto que Jesus Cristo disse. Ele está falando do fim do mundo, mas no sentido do fim dessa era. Onde tem justos e ímpios. Dessa era
que é o término da grande Que tribulação. tem justos e ímpios. Essa passagem que você leu, ela é concomitante ou ela é paralela a Mateus capítulo 24. Exatamente. Né? Mateus capítulo E 24. todos os outros. Que ali não há arrebatamento. Inclusive tem uma quarta palavra que o pastor César não mencionou, que é a palavra harpazo. E eu gostaria também de perguntar... Eu disse que a palavra harpazo é arrebatamento. Eu disse para a manifestação de Cristo. Mas eu não discordo nenhuma. Eu não discordo. Exatamente. Parousia é no final da grande tribulação, haverá o julgamento das nações, bodes de um lado, ovelhas de outro, há o julgamento de Israel no final da grande tribulação. Eu não estou questionando. Jesus que explicou. Acabou a conversa. A questão é onde está o arrebatamento aí. E eu pergunto, inclusive, onde está a palavra harpazo em Mateus 24 ou em Apocalipse 19, que são as duas passagens principais sobre a parousia. Quais os dois principais textos da parousia? Mateus 24, claro que tem os paralelos em outros evangelhos, e Apocalipse capítulo 19. E essa questão do fim do mundo e do lago de fogo acontece concomitantemente logo no final? Que dá a impressão pela leitura que ele fez. Jesus está resumindo a coisa. Jesus está resumindo. Exatamente. É uma linguagem meio genérica. Ele não está especificando uma ordem. Cronologia. Ele não está especificando uma ordem das coisas. E se você quer entender a ordem das coisas, até há material pré-tribulacionista que coloca as coisas no seu devido lugar, a ordem dos eventos, assim por diante. Ocorre que a gente tem que distinguir, quando Jesus está falando da parousia propriamente dita, ele não está falando para a igreja, que ali é o arrebatamento. Tanto que não há a palavra harpazo em Mateus 24 e Apocalipse capítulo 19. Pastor César, assim como a palavra, as palavras para a volta de Cristo, chegada de Cristo, são mais de uma. Específica para a parousia. Não, especificamente, são mais de uma. É porque parousia, que você fala parousia com Z, mas essa parousia e esse apocalipse, essas palavras, elas são intercambiáveis para falar da volta de Cristo. Essas palavras, em textos diferentes... Ao final da grande tribulação, eu estou de acordo com isso. Exatamente, em textos diferentes, elas são intercambiáveis, ok? A palavra arrebatamento é uma palavra rarefeita no Novo Testamento. Salvo engano, tem umas 2 ou 3 referências. Mas não significa que só tem 2 ou 3 referências para o arrebatamento. Sim. Ou seja, o arrebatamento também pode ser visto com outras palavras. Com outras palavras. Por exemplo, se não é arrebatamento, o que você faz com o texto de Mateus 24, versículo 30 e 31? Ali é o ajuntamento dos judeus. São justamente o trigo que é recolhido ali, ou seja, o remanescente de Israel. Mas eu posso... Então, mas a mesma palavra... o mesmo texto, não o mesmo texto, mas o mesmo momento, reportado por Marcos capítulo 10, fala que vai juntá-los e levá-los para o céu. Não fala que vai levar para o céu. Então vocês estão lendo o texto de Mateus. A palavra episago, 10. a episago que é juntar epsinago. Ali, epsinago, que fala de juntar, tem o sentido de juntar num local. Isso e esse lugar é o céu? Não. Então por que aparece céu? Aonde que aparece céu? Em Juntá-los no céu? 10. Marcos capítulo? Capítulo 10. Bora lá. Vamos achar o texto, Vamos achar o texto. Mas eu gostaria depois que o pastor César pontuasse, porque o pastor Jamiers fez 3 colocações aqui muito interessantes. A leitura que o senhor fez da passagem, acho que de Mateus, onde fala sobre fim do mundo e sobre lançar no lago de fogo e a palavra harpazo. Fim do mundo é logo depois da grande tribulação? Segundo, o lago de fogo é logo após a grande tribulação? Nessa passagem ocorre a palavra harpazo de modo de fazer uma referência ao arrebatamento? Eu acho que seria interessante depois uma pontuação, só que vamos ler então, é Marcos capítulo 10, versículo... Deixa eu achar o texto, eu não tô me lembrando aqui o versículo, mas espera aí que eu... Nem Marcos fala que serão juntados para levar para o céu e nem em Mateus 24 também diz que serão recolhidos para o céu. Então, os textos na interpretação, pastor César, pré-tribulacionista, Mateus 24... Marcos 13, 24 a 27. Ora, naqueles dias... Eu falei 10, né? Desculpa, 13. Tá. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Peraí, você disse que não tinha céu. Não, então, recolhendo para o céu. O texto diz assim, ele enviará os seus anjos, que juntará os seus escolhidos,
Que é Israel. Você está dizendo que é Israel, o texto não diz, mas você está dizendo que é Israel. Ele juntará os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra, chão, até a extremidade do céu. Ou seja, mas ele está falando do céu, morada celestial. Ou seja, de um canto. O acraseado. Pastor, não é acraseado, não. Essa referência Sem é para dar sentido de globalização, em todos os sentidos. De leste a oeste, do norte a sul. Como ele vai juntar do céu os judeus? Eles estão. A linguagem é uma linguagem parabólica, figurada, se referindo a juntar as pessoas de todos os cantos da terra. Não quer dizer do céu morada celestial. A gente tem que entender então, ele colocou céu ali, mas não vale. É que a palavra céu ela pode ter vários sentidos. Tem um céu atmosférico, tem um céu espiritual, morada de Deus. Os ares, porque a palavra céu ali é a palavra Uranus, que é a mesma palavra do arrebatamento. Ok. Então, assim, na verdade, o texto não está dizendo que serão arrebatados para o céu. Eu posso dar uma palavra sobre isso? Sim. Desde uma extremidade da terra até a extremidade do céu, é realmente, pastor Sérgio, uma figura de linguagem, porque lá em Deuteronômio, essa mesma expressão, ela se repete no capítulo 28, versículo de número 64, porque o Senhor diz que quando os judeus fossem espalhados pela desobediência, depois quando eles se arrependessem, o Senhor os ajuntaria ou os espalharia desde uma extremidade até a outra, da terra até o céu. Existe essa expressão várias vezes. Então é uma forma de dizer assim, olha, não vai ficar ninguém fora desse ajuntamento. Me mostra esse texto. No sentido globalizante, né? Que ninguém será deixado de fora. Lembrando que esse texto é hebraico e o texto que eu estou trabalhando aqui é grego, é do Novo Testamento. Mas a gente pode avançar, né, desse ponto. O que eu fiz foi assim, essa passagem que o pastor César de Marcos, ela é paralela ou concomitante ao texto de Mateus capítulo 24. E qual é a visão pré-tribulacional? Não temos problema nenhum. As potências do céu serão abaladas, haverá terremotos, haverá todos aqueles eventos cataclísmicos ao final da grande tribulação. Não há problema nenhum. Essas pessoas que você está chamando, que a Bíblia fala escolhidos, que você diz que são os judeus. Sim. Muito embora a palavra eclectos no Novo Testamento, todas as ocorrências têm a ver com salvos crentes, os cristãos. Vou tirar fora desse todas essa palavra que você está dizendo que significa judeus, e no Novo Testamento os escolhidos são a igreja. Mas vamos lá. Você está defendendo que esses judeus sofrerão algum tipo de sinal, milagre, coisa parecido com o arrebatamento, que vão juntá-los num único lugar. Sim. E esses judeus são salvos porque são eleitos. Sim. Só que eles são salvos depois que a igreja já subiu para o arrebatamento, certo? Sim. Ok. Eles, por serem salvos, eles são a noiva? Não. Então Deus tem 2 tipos de salvos no céu? Não, na verdade... Lá no céu, como é que funciona? Não, a visão pré-tribulacionista, um ponto principal da visão dispensacionalista e pré-tribulacionista é a distinção entre Israel e igreja. Então, a noiva do Cordeiro... Ambos são salvos. Sim. E lá no céu, sim, não é noiva? Não, no céu é. A igreja que foi arrebatada... Esse pessoal César, é noivo ou não? Você já foi pré-tribulacionista. Você sabe que a noiva de Cristo são os salvos arrebatados no arrebatamento pré-tribulacional. Então mas tem um monte de gente que nem é judeu, na sua concepção pré, se Jesus voltar agora, aí sobe uma galera, tudo bem. Sobe os crentes em Cristo. É uma galera gigante. Sim. Só que fica aqui na Terra milhões de crentes desviados, não sei o que lá. E esses caras terão a oportunidade de se converter e de serem salvos. Inclusive Israel. Tá, mas não tô falando de Israel agora. Ok. Essas pessoas que se converterem são salvas. Bem, na volta de Cristo, na segunda volta. O pré-tribulacionismo dispensacionalista, ele não tem muita concordância nesse ponto. Mas você acha que eles particularmente são salvos, mas não são igreja. Igrejas são arrebatados. Lá no céu, se eles são salvos, eles vão morar onde? Não, enquanto eles estão vivos ou mortos? Não, se eles estão vivos falando na terra, segunda vinda já. Então, não importa se eles morreram ou viveram. Eles não subiram no arrebatamento, então não são noiva. Correto. Na sua concepção, eles são noiva? Não. Não são. Ok. Então, eles foram martirizados e morreram, ou eles ficaram esperando a segunda vinda. Sem aceitar o sinal da besta, por exemplo. Não, salvos. Vamos dizer que eles são salvos. Por algum mecanismo que vocês entendem, eles são salvos. A minha pergunta é, esses caras, eles não são noiva, conforme você está falando. Não. Porém, são salvos. Correto. Como funciona essa questão? O Senhor tem uma noiva e uma
outra. Eu vou responder para você com uma outra pergunta. E eu só engrossando. E lá, como é que vai funcionar as bodas do Cordeiro? Então, vamos lá. Eu vou devolver para você a pergunta. Você acredita que haverá salvação durante a grande tribulação? Óbvio, a igreja está aqui. Então haverá salvação. Os salvos estão na terra. Não. Os salvos estão Pessoas se aqui. converterão durante a grande tribulação? Na linguagem de Jesus, muito dificilmente. Não apenas na linguagem de Jesus. Você na poderia linguagem simplificar sim ou não? Posso. Jesus diz assim, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então não. Não, eu creio que haverá, mas é muito difícil. Tá. Não Tese, acredito. Não, eu creio que haverá, porque os salvos estarão aqui. A igreja, vamos dizer que hoje é o fim da grande tribulação, então os salvos estão aqui, então tem salvação. Tá. Agora, Beleza. se você acha que vai ter um grande conversão, um grande avivamento, eu não consigo Deixa eu te enxergar isso perguntar na de Bíblia. novo. Então, assim, a igreja está na terra durante a grande tribulação. A Então igreja tem é salva. salvos, não tem Ok. salvos, tem salvos. Se converterão pessoas durante a grande tribulação. Você acha que pouquinho, a meia dúzia, Isso, alguém, sei exatamente. lá, mas alguém se converte. Exatamente. Mas aí Jesus volta na parousia. O que acontece com essas pessoas? Sobem para o arrebatamento. E Beleza. os mortos são São ressuscitados. transformados e vão para o céu. Isso. E os ímpios? Os ímpios, bom, o exército do anticristo será aniquilado, destruído na batalha do Armagedon, e o restante das nações vão receber o governo de Cristo. Não, Os ímpios Os vão receber. ímpios? Claro. eles não serão destruídos no final da grande tribulação? Os ímpios destruídos serão o exército do anticristo. Ou Mas seja, o as exército do pessoas, anticristo... o senhor está não, dizendo que as pessoas que receberam o sinal da besta, não creram em Jesus, aceitaram o governo do anticristo, agora elas vão entrar no milênio? Claro. O que essa é o uma que a gente posição. faz com o texto de Apocalipse 2:27? Jesus Cristo diz assim, ao que vencer, regerá as nações com vara de ferro. Ao que vencer, mas esses O salvo. foram derrotados. Então eles serão regidos. Só que vocês vão resolver isso depois do Porque break, eles foram derrotados, eles serão regidos com vara de ferro. O pastor César. Você acaba de assistir mais um corte do Mundo Cristão. Não esqueça de deixar um like neste vídeo, escrever sua opinião nos comentários e se inscrever no canal. Ei, rapidinho aqui, se você quer começar a ganhar uma renda extra com o YouTube e as redes sociais, acesse o link fixado nos comentários ou na descrição desse vídeo.